Senhor Jesus, aqui estamos com o objetivo de encontrar nos vossos ensinamentos o bálsamo, a medicação a nos ajudar na condução de nossas vidas sob a imposição de dores, de aflições, de angústias, de inseguranças, de incertezas. E por isso, uma vez mais, aqui comparecemos. Autoriza, Senhor Jesus, que os generosos e fraternos Espíritos, que são as suas mãos entre nós, que eles possam nesse instante aproximarem-se de cada um de nós, envolvendo-nos nas dúlcidas irradiações do vosso amor. Eles sabem, Senhor, das nossas dores, das nossas inseguranças e incertezas, das nossas carências e necessidades. E em vosso nome, nesse momento, eles nos socorrem. Eles nos socorrem, nos emprestando da vossa paz, da vossa harmonia e também da vossa serenidade. Permitindo assim, Senhor, que ao sairmos daqui, estejamos numa condição de harmonia espiritual, emocional e mental, condizente com o empréstimo de amor que a vossa misericórdia nos faz. Abençoa-nos a todos, Senhor, que possamos levar para os nossos lares, ao sairmos, essa atmosfera espiritual acolhedora e carinhosa, e mantê-la conosco durante o transcorrer da semana. Abençoa, em especial, o nosso querido Wilson, que uma vez mais se voluntaria, se oferece, Senhor, para compartilhar conosco os seus pensamentos em torno do tema da noite de hoje. Que os generosos Espíritos aqui presentes, que nos assistem, que nos amparam, possam inspirar o nosso Wilson e, ao mesmo tempo, dilatar a nossa capacidade de compreensão para que melhor e mais facilmente possamos compreender tudo quanto nos será oferecido na noite de hoje, na forma de luzes e de bênçãos. Muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus sustente, né? Nos dê alegria, nos dê tranquilidade, nos dê paz. Hoje os comentários é sobre a lição 77 do livro Vinha de Luz. Sofrerás perseguições. Quando a gente pensa em sofrer perseguições, a gente já fica aquele negócio grande, né? Como se
o mundo estivesse contra nós, como se as coisas, alguém ficaria atrás de nós, massificando a nossa personalidade. Mas não. Nós devemos voltar, ter esse sentido de perseguição para o nosso dia a dia, né? Será que nós interpretamos perseguição somente quando alguém nos critica, nos faz sentir mal por alguma coisa? Mas Emmanuel ele se refere ao código de Jesus. Em que consiste esse código, na verdade? O código de Jesus é lógico que é aquele do amor, da fraternidade, de amar incondicionalmente, de não julgar, de buscar sempre aprimorar um relacionamento com os outros, de fazer o melhor de nós para que o ambiente em que nós vivemos seja melhor. Então, o nosso pensamento, as nossas atitudes, eles se refletem, né, no ambiente em que nós vivemos. E muitas vezes, pela nossa instabilidade, a gente começa indistintamente perseguir os outros com os nossos pensamentos. Porque o nosso pensamento, quando nós emitimos em direção a alguém, por uma crítica qualquer, na verdade, na interpretação da lição, nada mais é do que uma perseguição que fazemos. E nós devemos estar preparados para mudar. Então, o Código de Jesus nada mais é do que uma transformação de referências, né? Qual que é essas referências? Aquilo que nós vivemos no dia a dia. Então nós temos as referências do mundo, que é da reação. A reação é olho por olho, dente por dente. Se alguém falar mal de mim, eu vou falar mal dele também. Se alguém me criticar, eu também critico. Essa é a reação. Esse é um código, código do mundo, né? O código que muitas vezes nós nos sentimos envolvidos por ele e não temos como, não sabemos como reagir de uma maneira positiva em relação a eles. Então, a gente entra muitas vezes num clima que nos causa dissabores, tanto para nós como para as criaturas com que nós nos relacionamos. E o Código de Jesus, como é que seria? Amar incondicionalmente, amar os inimigos, fazer o bem sem esperar recompensa, né? Porque o do mundo é reação, porque nós fazemos muitas vezes o bem para os outros, esperando algo em troca. O de Jesus não, é a gente fazer as coisas aos outros sem esperar nada em troca. A gente manter sempre, agir sem esperar recompensa nenhuma. Essa é a verdadeira reação daqueles que têm um entendimento melhor em relação a essa perseguição. Jesus troca a lógica da reciprocidade, que seria a gente, né, ter a mesma atitude que um outro em relação a nós, né, pela lógica do amor. É aquela que não exigir nada em troca. De amar os inimigos, de dar a outra face. Olha quantos ensinamentos que não tem no Evangelho que a gente pode aproveitar. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. São reações que muitas vezes nós nos esquecemos quando estamos envolvidos em alguma discussão, algum problema familiar, algum relacionamento com um parente. Porque isso acontece mesmo, né? A gente muitas vezes não simpatiza com um parente nosso e a gente começa a criticar. Não, ele não aceita aquela pessoa do jeito que ela é, de jeito nenhum, né? Eu quero mudar a pessoa. Eu quero que ela se adeque àquilo que eu gosto. Se ela faz coisas diferentes, para mim não serve. Então é uma reação que muitas vezes pode ser encarada como uma perseguição da nossa parte. Porque a gente não se satisfaz em não gostar da pessoa. A
A gente faz com que os nossos parentes ouçam, né? Ouçam aquilo que nós temos em relação aos outros. A gente começa a fazer a cabeça, olha, eu não gosto dela por causa disso, eu não gosto daquele lá por causa disso. Então, e muitas vezes essas referências que temos é perseguição. E a pessoa vai, pelos nossos comentários, né? Pelos nossos comentários inadequados, nós podemos influenciar os outros, né? Será que nas nossas famílias tudo é perfeito? Não é, certo? Meu pai teve 9 filhos, uns diferentes dos outros, lógico, que se casaram com personalidades diferentes daquelas que nós convivemos. E são pessoas que têm as suas deficiências como todos nós. Assim como nós podemos ser alvo de críticas pelas nossas atitudes, nós também podemos criticar os outros, ver os defeitos alheios e realçá-los. A gente gosta, meu Deus do céu. Se alguém me ouvir, está ótimo. Se alguém perceber o que eu sinto por aquela pessoa e que ela possa sentir também, nossa, eu me satisfaço. Eu falei que ela era assim, nossa. Então, isso aí nada mais é do que uma perseguição que nós fazemos através das nossas atitudes em relação aos outros, né? Então, muitas vezes o lar é um laboratório da nossa vida, onde nós percebemos muitas coisas que, certo, poderiam ser mudadas se a gente quisesse. A perseguição que infecta a sociedade nasce no solo do lar ou do trabalho, nas nossas atividades do dia a dia, né? Muitas vezes o nosso reflexo lá fora nada mais é do que aquilo que nós praticamos dentro do lar, junto com os nossos companheiros do dia a dia. A gente não foi educado para viver na sociedade de uma maneira adequada, né? De uma maneira, de um comportamento mais perfeito do que nós somos. A gente é educado para viver na sociedade. Então a gente vê muitas vezes, hoje em dia, até nas redes sociais, comportamentos dos mais variados aí que influenciam as pessoas. E as pessoas, elas entram, penetram na intimidade das criaturas assim como se fossem as criaturas e passam a ter as mesmas reações, as mesmas dificuldades. Então, nós somos criaturas que temos o poder de influenciar os outros. E quando nós entendemos um pouco mais, somos mais intelectualizados, não espiritualizados, mais intelectualizados, compreendemos melhor as coisas, o nosso poder de influência é muito grande, porque a nossa opinião, pelo nosso conhecimento superior, é válido para os outros, né? Olha, se o Wilson falou assim é porque certo? E muitas vezes o Wilson está totalmente errado e a pessoa, né, vai no mesmo coisa. A perseguição nesses ambientes deve ser encarada como um exercício espiritual mais valioso do cotidiano. Então, tudo aquilo que nós sentimos, as reações dos outros em relação a nós, os comentários, muitas vezes, que fazem dentro do ambiente familiar, ou no nosso trabalho, nas nossas atividades profissionais, ora, tudo isso tem um poder de influência em nossas vidas se nós não estivermos preparados espiritualmente. Então, o que nós devemos nos adequar a essa situação? É nos preparar para a vida. Quem que nós vamos encontrar lá fora ou dentro do lar? Nós vamos encontrar personalidades diferentes das nossas, que vieram através de séculos sendo moldadas para ser o que é hoje, como nós, né? Se a gente está tentando se espiritualizar um pouco mais, ter mais sensibilidade em relação aos outros, ora, nós não podemos exigir que os outros tenham também. Então, nós devemos ter a compreensão
perceber na intimidade alheia daquelas criaturas que estão lá, o que eles são na verdade, espíritos imperfeitos como nós. Por que nós devemos mudar? Muitas vezes a gente quer que aquele que convive conosco tenha as mesmas opiniões. Não pode ser. As pessoas são diferentes, né? Então, nós temos que aceitar as pessoas do jeito que elas são. Nós temos a capacidade de mudar alguém? Não, de jeito nenhum. Temos a capacidade de mudar a nós mesmos se quisermos. E olha, é muito difícil, certo? Porque nós não temos muitas vezes referências. Nós que estamos aqui no Centro Espírita, a gente se molda um pouco melhor para o mundo. A gente encara o mundo de uma forma diferente, né? Provas e expiações são necessárias, né? Dificuldades do dia a dia só fazem com que a gente evolua. O trabalho nesse relacionamento diário com as outras pessoas nos faz aprimorar espiritualmente. Então, nós devemos sim ter uma visão muito mais focada na integridade do espírito, né, do que na reação do espírito. As criaturas são o que são, não há como mudar. Então, se Deus se Deus quisesse mudar alguém, ele poderia? Poderia. Mas ele interfere na nossa vida? Não. Ele deu a vida e olha, se vira, certo? Se aprimore. A vida é sua e faça dela o que você quiser. Então, é esse o caminho que nós devemos ter em relação aos outros. Modificar os outros a gente não consegue, deixa eles viverem as vidas deles. Muitas vezes a gente se esforça para mudar um filho, para mudar uma... Mas a personalidade dele é tão moldada através dos tempos que tudo que a gente fala para eles é inaceitável. É inaceitável. Ela não quer mudar. O pai quer transformar um filho para melhor, procura orientá-lo, mas chega naquela época da rebeldia, né? Depois da adolescência, isso, aquilo tudo, aí começa a contestação. E a argumentação que a gente deve ter? Se não tivermos preparado, a gente sofre umas consequências danadas, né, Jair? Então a gente vê o quanto que é difícil esse relacionamento com os outros. Então, dentro do lar, ou em qualquer lugar, a perseguição ela vem disfarçada através da incompreensão, que silencia os laços familiares. Então, nós não compreendemos os outros e queremos nos afastar. A mulher fica na sala, fica na cozinha, a mulher fica na televisão, fica no computador, o filho fica sentado no computador, não incomoda ninguém. Quando ele está junto na sala, ele fica falando e atrapalhando os nossos programas, aí é fogo. Né? Então, a adequação é difícil porque você está lidando com personalidades diferentes da sua. Agora, se todo mundo fosse igual a nós, o mundo seria pior do que é. Muito pior do que é. Porque ainda nós não somos perfeitos. E exigir perfeição dos outros é um maior erro. Então precisa, a incompreensão muitas vezes abala os laços familiares. A ironia no trabalho, por escolher a integridade ao invés das panelinhas. Uma pessoa se afasta, ela se dedica ao trabalho, ela se esforça, ela tem uma reação positiva em tudo aquilo que ela faz, e tem aquele grupinho que fica ali fazendo os comentários sobre os outros, né? Aquela panelinha, que muitas vezes não deixa ninguém mais entrar. São 4 ou 5 pessoas que ficam ali, isso aqui são os amigos, né? Na verdade, são pseudo-amigos, né? Porque ali, o que sai dali, muitas vezes, causa sabores no ambiente inteiro. No ambiente inteiro. Porque comentários, muitas vezes, quando a pessoa não tem o que fazer, ela busca no seu ambiente o que comentar.
comentar sobre a vestimenta do outro, sobre o cabelo, sobre o modo de se vestir, sobre tudo. Ela busca, certo? Porque ela não tem o que fazer. Então, a criatura ela vai entrando num ambiente tão assim, denegrindo, né, a sua própria personalidade e a dos outros. Então, muitas vezes nós ficamos lá com o julgamento velado, né, pelos outros. Velado. A gente fica lá afastado, isso, aquilo, tudo, por preferir a paz, né? A gente que é mais frequentador de religiões, seja católica, isso, aquilo, tudo, muitas coisas a gente não participa normalmente, né? Antigamente eu era fanático por Portugal, por futebol. Nossa, adorava futebol. Tinha um programa que era 11h30 da noite e até meia-noite lá, e eu não perdia um, certo? Perdia o sono, mas o programa não perdia, certo? E as pessoas são assim, elas têm determinados hábitos que é difícil de mudar. Depois que você começa a entender um pouco da sua personalidade, quem que você é perante o mundo, e principalmente quando nós entendemos que nós somos espíritos em evolução, a gente fala, meu Deus do céu, por que eu vou me apegar a essas coisas, né? Que bem está me fazendo? Hoje em dia os estádios de futebol se assemelham às arenas lá do tempo de Jesus, porque é uma rivalidade, nossa, tanto é que hoje em dia não pode ir torcida diferente, não, porque senão dá um problema danado. Então, as pessoas, elas têm determinados critérios para agir, e aí, né, ela escolhe, ela tem umas tendências que ela segue, difíceis de corrigir, né? Eu, para deixar de ver, escutar o futebol, foi difícil, viu? Porque, olha, né? Agora meu neto está para o mesmo caminho, ele só fala de futebol. Ele tem 15 anos, nossa. E ele está assistindo o jogo do Corinthians tem um gol, ele vai sair lá do computador, vai lá na sala, o Corinthians marcou um gol. E eu falo, meu Deus do céu, o que eu tenho de ver com isso? Nem assisto. Falei, é mesmo? Poxa, que legal, nossa, olha. E ele se apega nisso. Então, muitas vezes nós somos até, pela nossa boa vontade, a gente é explorado no trabalho, né? A gente é explorado, mas qual é a nossa atitude mental? A nossa atitude mental deve ser de aprendizado. Tudo na vida nos leva a aprender alguma coisa. Como nós podemos testar essa autenticidade do código de Jesus? É no dia a dia, né? Então, no lar, o familiar, olha, o Emmanuel diz assim, o familiar difícil é o seu maior mestre, né? O familiar difícil é o seu maior mestre. Então, se a gente conseguir entender aquele familiar, compreendendo ele na sua natureza espiritual, nós podemos olhar para o espelho e falar, aprendi alguma coisa. Aprendi. Esse foi o meu teste. Então, ele encarna o desafio final de amar os inimigos e de fazer bem, sem olhar a quem. Então, aquele familiar difícil é o nosso treino do amar. Muitas vezes, amar os inimigos, será que é só lá fora? Não. Quantos inimigos nós temos reencarnados conosco aí, junto aos nossos companheiros, no trabalho? A gente reencontra seres do passado lá, que testam a nossa paciência, que nos perseguem muitas vezes, certo? Devemos fazer o que com eles? Devemos fazer a mesma coisa? Não, devemos amar os inimigos, deixa ele para lá. Amar não é ir lá abraçar isso, aquilo tudo, é compreender ele como ser espiritual, certo? Isso é amor. Jesus modificou muita gente? Se modificasse, a gente estava aqui, olha, no mundo espiritualizado, já porque 2000 anos de ensinamento do Mestre, nós estamos ainda tentando corrigir determinadas imperfeições que são poucas, né? Poucas, mas difíceis. Poucas, mas difíceis.
No trabalho, a pressão impiedosa é o seu crisol, quer dizer, é a coisa mais difícil que tem, né? A pressão que vem, muitas vezes, ela, na verdade, ela forja a nossa personalidade. Então, nós precisamos dessas experiências junto aos nossos companheiros de dia, porque eles são, na verdade, aqueles que nos sustentam espiritualmente. Se a gente conseguir passar por essas provas de relacionamento com os outros, nós vamos, com certeza, ter uma vida muito melhor futuramente, né? Nós não podemos pensar no agora, nós temos que pensar no depois. Nós somos espírita, mas entendemos tudo? Não, entendemos não, certo? Porque as nossas reações ainda demonstram que falta muita coisa para a gente corrigir, certo? Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, o Código de Jesus é uma ferramenta de autoiluminação. Qual que é? Né? A perseguição testa as nossas imperfeições. Vamos lá. Qual que são os nossos defeitos do dia a dia? A teste de paciência. Eu me revolto ou me mantenho em paz? Né? Quando alguém testa a nossa paciência, o que eu devo fazer? Me revoltar? Ou me manter em paz, manter a tranquilidade, a serenidade? Né? É o teste. O teste do orgulho. Eu preciso ter razão de tudo aquilo que acontece conosco? Ou eu posso trocar isso pela harmonia, né? Eu preciso ter esse conceito. Eu preciso ter razão de tudo? Não. Se alguém fala que a gente não tem razão, isso, aquilo, tudo, muito bem. Concordo com você, está ótimo, fica tranquilo. Eu acho que tem que a gente procurar ter a harmonia, a tranquilidade íntima, a paz interior, certo? Que é isso que é muito melhor do que provar que nós estamos certos. Teste da caridade. Eu consigo ver a alma sofredora por trás das atitudes agressivas? Muitas vezes é difícil, né? A pessoa nos agride, nos xinga, nos maltrata, nos julga, isso, aquilo, tudo. Será que a gente consegue ver que lá tem um espírito de evolução que passa por essas experiências para depois se aprimorar no futuro? Lógico que a nossa capacidade de ver como espíritas deveria ser essa mesmo. Né? Deveria ser essa. No lar, a perseguição no trabalho é o campo de treino para a alma, é a forja divina de Deus, né? Onde nós forjamos a nossa personalidade. Então, o que nós vamos adquirir com o tempo? A paciência, que torna a serenidade inabalável. A revolta, se transformada em compreensão profunda, nos melhora, lógico. O egoísmo é transmudado em amor genuíno. Tudo isso a gente pode ver nas outras pessoas. Mas o importante é a gente ver em nós, né? Em nós. Será que nós temos paciência suficiente? Será que nós nos revoltamos por alguma coisa? Será que o egoísmo ainda prevalece nas nossas ações? Nós temos que ter isso como critério da vida, porque senão a gente se perde no caminho e muitas vezes nos causam problemas sérios, né? No próprio ambiente religioso, na igreja católica, nos evangélicos, no centro espírita, será que existem essas perseguições? Isso não existe não, não, né? Aqui não existe não. Aí talvez ocorra a prova mais sutil, né? Mais sutil. Quando o crescimento e a capacidade de reconhecimento alheios começam a incomodar, a perseguição raramente se mostra frontal, ela se esconde nas sombras. Muitas vezes a pessoa entra no centro espírita e tem sempre aquele grupo, né, de amigos, isso, aquilo, tudo, que estão lá faz 50 anos, que nem eu, de Jairo, né? A gente tem um grupo de pessoas, né? Então, mas muitas vezes tem uma pessoa, adentra alguém à casa espírita,
não para ser espírita, muitas vezes para observar os outros. Aí ela não se conforma com o relacionamento dos outros, ela fala, eu vou embora daqui, ninguém liga para mim, isso, aquilo, tudo. Mas ele veio em busca da doutrina? Ele veio em busca do espiritismo? Ou veio atrás dos espíritas? Espírita é um ser perfeito igual ao outro. A doutrina é perfeita. Ele devia entrar na casa espírita buscando o conhecimento da doutrina. Não avaliar a condição alheia, isso, aquilo, tudo. Aí complica. Então, como que pode mexer com a gente aí? Na fofoca. Sabe, aquele grupinho que se reúne lá, te contar, eles são que vou te contar. Então, tem que tomar cuidado com eles. Tem mesmo. Porque senão, já viu. Na discriminação sutil que corrói reputações, era falar mal dos outros, falar, denegrir a imagem do outro dentro do centro espírita. Existe isso. Ou na Igreja Católica, nossa, a gente vê cada coisa que vou te contar. Outro dia encontrei uma amiga que ela é católica, daquelas, de frequentar a igreja todos os domingos, participar de todos os aqui. Mas o que ela falou dos companheiros dela, eu vou te contar. Nossa, acho que ela vai na igreja para ficar vendo o defeito alheio, não por causa da igreja. E na formação de panelinhas, que muitas vezes isolam as pedaços. Muitas vezes esse grupinho de pessoas não aceita outros com muita naturalidade. É uma dificuldade, Porque muitas vezes o reconhecimento se vem através da afinidade. A afinidade se faz através do tempo. Há pessoas que a gente tem aversões e depois modifica, certo? Eu contei aqui uma vez que eu estava na faculdade e tinha um rapaz lá que era bagunceiro, ele ficava lá atrás, mas era um absurdo o que ele fazia, uma bagunça, isso, aquilo, tá? Na hora da aula ainda ele parava um pouco, mas depois... Mas acontece que eu ficava com uma bronca dele que vou te contar, não aguentava, não suportava ele de longe assim. Mas acontece que deu uma chuva muito forte, era no IESA que eu estudava ali, antigamente alagava tudo lá, mas deu uma chuva muito forte que caiu o teto da sala de aula. E nós fomos todos para as outras no outro dia, para uma outra sala no outro dia. Quem sentou do meu lado? Foi o homem lá, ele sentou do meu lado. E olha, o que ele me ajudou a compreender aquele, porque tudo que ele via que eu estava com dificuldade, ele lá me ajudava, olha, faça assim que você vai... Nossa, eu saí de lá como o melhor amigo que eu tinha. Você vê, São afinidades que a gente cria. Então, o teste para o discípulo, o que é? A paciência ativa. Nós temos que ter paciência, não impor, mas semear, respeitar o tempo dos outros, sem abrir mão do seu ideal, entender que a renovação é uma lei da vida, mas que exige tato e tempo para ser assimilada. A renovação exige tempo demais até, certo? Para nós, os espíritas, não confundir a instituição com a doutrina. Muitas vezes a gente se afasta da instituição, sem compreender que lá dentro é a luz que a gente tinha. A luz que a gente precisava estava lá. Mas a gente se apega aos outros. Nossa, a gente é doido de frequentar aquele centro espírita. Nossa, a gente não dá. Meu Deus do céu. E a doutrina, onde fica? A doutrina que é essencial, não são as pessoas. A instituição é feita por homens imperfeitos. Será que toda a diretoria daqui é perfeita? São espíritos elevados já são, não precisa de mais nada? Não. Tanto os frequentadores como os diretores são imperfeitos. A doutrina espírita é divina. Não devemos abandonar os princípios doutrinários por causa de erros de alguns dos seus praticantes. Então, gente, a gente percebe que
que muitas vezes nas nossas atitudes impensadas, nós perseguimos os outros, sem perceber, comentando, falando mal, agindo com preconceito em relação aos outros, isso e aquilo tudo. O Miguel uma vez contou aqui que, numa reunião, que ele tinha um frequentador, eu não sei se foi dessa casa ou de outra, que chegou para ele e falou: Miguel, eu sou passista, mas quando a pessoa é negra eu me sinto mal da passe. Olha só, eu me sinto mal de dar passe em preto. Meu Deus do céu, por que está dando passe então? Que energia que ele está passando para o outro? Certo? Porque ele está vendo a cor da pele, meu Deus do céu, já vem o preconceito de fora, que a pessoa não consegue vencer. Então, nós temos que ter cuidado com tudo isso também, que muitas vezes são pessoas que agem de uma maneira adequada, mas são os nossos companheiros de viagem. Então, o Miguel disse que conversou muito com ele e que no final de uns tempos aí ele agradeceu o Miguel por reverter essa visão das coisas. Então, todos nós estamos sujeitos, muitas vezes, a sofrer momentos de desequilíbrio, né? Um problema familiar que a gente tenha no trabalho, em alguma coisa, isso, aquilo. Muitas vezes estamos emocionalmente abalados, adentramos a casa espírita e a gente se fecha, não quer conversar com ninguém, isso aqui. Ora, nós somos humanos, nós somos espíritos imperfeitos. Então, nós não podemos exigir nada dos outros, porque a nossa imperfeição ainda está muito longe de ser melhorada, né? Em busca da perfeição, nós vamos levar ainda séculos. Emmanuel diz lá que todos nós um dia seremos espíritos elevados. Quanto tempo vai levar isso? Né? Quantas encarnações ainda nós vamos precisar? Ora, então, se a gente tem consciência disso, vamos amar incondicionalmente, olhar as pessoas, o lado espiritual da pessoa. Não vamos olhar os defeitos das pessoas, vamos olhar o que elas têm no caminho da sua evolução. E nós não podemos exigir que ela se mude. Nós mesmos é que temos que nos mudar. Tudo bem? Muito obrigado pela atenção. Espero que a gente tenha passado uma mensagem boa. Muito bem, vamos fazer a prece? Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nesse ambiente, rodeado de espíritos afeitos ao bem. O que nós temos que fazer aqui, Senhor, é usufruir das benécias da espiritualidade a nosso favor. Lógico que o nosso desejo é que tudo ocorra da melhor forma possível. E alimentamos no Espírito, Senhor, sempre a ideia de que um dia também seremos espíritos capacitados para assistir. Mas, por enquanto, reconhecemos, Senhor, a grandeza desses nossos irmãos que nos sustentam. Esse ambiente acolhedor é o que nós necessitamos. O mundo conturbado lá de fora não faz parte da nossa vida quando estamos aqui dentro. E precisamos, Senhor, usufruir das benécias da espiritualidade a nosso favor, levando para os nossos lares o nosso aprendizado, criando uma condição favorável de sermos pessoas mais afáveis, amigas, compreensivas, que a doutrina espírita nos oferece como um ensinamento sublime. Por isso, Senhor, agradecemos de coração pela Tua presença em nossas vidas, pelas entidades benfazejas que nos sustentam,
e pelo ambiente em que nós estamos agora. Muito obrigado por tudo. Que assim seja.